Quero saudar os irmãos com a santa e paz gloriosa do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma live que tem como tema adoração em tempo de crise. E a primeira que eu fiz, eu falei de Davi, como Davi começou a crescer diante de Deus, na intimidade que ele tinha com Deus e como Deus o preparou para ser rei sobre Israel. Depois fiz mais uma que era como Josafá enfrentou os inimigos. Não se deixou intimidar pelo medo, mas ele buscou a Deus e Deus lhe deu a direção para a batalha. E hoje venho falar de Josué. Ora, Josué para mim também é um grande líder. Um líder que acompanhou Moisés, um líder que quando Moisés mandou os 12 espias espiar a terra, eles foram 12 espias, eles viram tudo aquilo, os 12 viram tudo aquilo que estava de frente dos olhos deles. No entanto, só Josué e Caleb conseguiu ver que a terra era boa e que manava leite e mel. E quando eles chegaram ao pé de Moisés, Moisés lhe perguntou o que é que eles tinham visto. E ele disse: nós vimos uma terra boa que mana leite e mel. Mas os 10 espias conseguiram contaminar todo o arraial de Deus e que acabaram por perecer no deserto. Unicamente Josué e Caleb entraram na terra prometida, mas todos aqueles que tinham nascido, daqueles que tinham saído do Egito. Depois que Moisés foi recolhido para Deus, Deus fala para Josué: meu servo Moisés é morto, levanta-te, esforça-te e sê valente. Assim como foi com Moisés, serei contigo. Em todo o tempo, esforça-te e tenha bom ânimo. Eu, quando meditava nesta palavra, durante esta semana, tenho meditado muito sobre o líder Josué. Porque o líder Josué aponta-nos para um caminho. Havia a terra de Canaã que era necessário conquistá-la. Era uma terra que, na verdade, manava leite e mel. Mas era uma terra que tinha obstáculos. E eles tinham que enfrentar os obstáculos. E eu falava para mim mesmo: mas o que é adoração em tempo de crise? A adoração em tempo de crise é a adoração da obediência. A obediência é adoração a Deus, é ter uma entrega total a Deus. A obediência nos transporta para outra dimensão espiritual. Ela nos tira totalmente do natural e nos transporta para o sobrenatural. Ela nos transporta para a quarta dimensão, que é aí que o nosso espírito tem que estar. Tem que chamar à existência aquilo que não vemos, mas aquilo que queremos que vai acontecer. Porque o nosso amanhã é aquilo que nós visualizamos hoje. Então eles viram uma terra boa, que manava leite e mel, mas havia obstáculos. E o primeiro obstáculo que eles tinham, a travessia do Mar Jordão. Mas a travessia do Mar Jordão, antes que ela acontecesse, eles se santificaram. E eles seguiram toda a direção de Deus, conforme a visão que Deus tinha dado. A Josué, eles assim seguiam. Josué estava cercado de pessoas valentes, valorosas. E eles atravessaram o Rio Jordão, em seco. Esse foi o primeiro milagre que Deus fez na vida de Josué. Depois que atravessaram o Jordão, eles tinham outro desafio: Jericó. Jericó era cercado por grandes muralhas, mas antes deles avançarem para a batalha, ele mandou 2 espias. Ele mandou 2 espias espiarem a terra. E houve uma mulher, Raabe, que ela é retratada no Novo Testamento, nos Heróis da Fé. Raabe recolheu os espias que tinham ido espiar a terra. E ela disse para eles: o nosso coração, nós sabemos que vocês têm um Deus tremendo e o nosso coração desfalece diante do grande Deus que vocês têm. E ela, ao acolher os espias
dentro da sua casa, ela estava a abrir a porta para a sua salvação. Ela estava a abrir a porta para uma vida vitoriosa, assim como ela foi vitoriosa. Eles avançaram e Deus falou para Josué. No capítulo 6, quem quiser ler depois em casa, todos aqueles que estão a ouvir, ou aqueles que ainda vão ouvir ao longo de todo o tempo, é bom que ouçam, é bom que partilhem. Porque é Deus falando conosco. Deus está a falar com o seu povo. Deus está a falar com a sua igreja. Que nós não podemos olhar aos obstáculos. Os obstáculos nos paralisam. Os obstáculos tentam nos intimidar. E é isso que nós não devemos consentir. Que o inimigo nos paralise. Nós devemos avançar para o novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. E diz assim a palavra do Senhor. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por todos os filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e o seu rei e os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, podereis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim farás por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e ao 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará, grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi Josué, dissera ao povo, que os seus sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, pousaram e tocaram as buzinas. A arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados, um adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda, segundo após a arca do Senhor, tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que vos diga: gritai, então gritareis. E foi a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. E disseram a Josué: se levantou de manhã, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam adiante e tocavam as buzinas. E os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. E os sacerdotes iam andando, tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade, de segunda dia, e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia, naquele dia, ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. É engraçado que a palavra de Deus é tão clara. Ela é tão maravilhosa quando nós a lemos com entendimento. E o nosso entendimento não pode ser um entendimento natural.
O nosso entendimento tem que ser um entendimento espiritual para podermos entender o recado que Deus tem para nós neste dia. A arca do concerto ia no meio do povo de Deus. 7 sacerdotes iam na frente e 7 na retaguarda. E no meio ia a arca de Deus, que representa a presença do Senhor, que é hoje, através do Espírito Santo de Deus, que habita dentro do coração de todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E eles andando e rodeando a cidade por 6 dias, mas ao 7º dia rodearam só naquele dia 7 vezes. E Josué dá a ordem: gritai. E houve um grito. Esse grito foi um grito de guerra que conseguiu com que as muralhas que cercavam Jericó caíssem. E elas caíram de fora para dentro. E cada sacerdote subiu por ela diante de si. Eu entendo que a adoração em tempo de crise é andar em obediência aos mandamentos de Deus. Quando Josué e Caleb tiveram a visão, eles captaram a visão, guardaram no seu coração até a hora certa em que Deus lhe daria vitória. E a vitória seria dada depois que eles atravessaram o Jordão, depois que eles celebraram a primeira Páscoa e depois as muralhas de Jericó que foram desfeitas através do grito do povo de Deus. Deus jamais deixará de desamparar aquele que o busca em espírito e em verdade. Se eu fosse olhar para o meu dia a dia, eu todos os dias enfrento lutas e batalhas, mas eu não posso deixar que isso deixe de eu buscar a Deus. Eu tenho que manter um relacionamento com Deus, para que Deus se possa revelar ao meu coração. Então, eu entendo que o primeiro requisito da obediência, depois manter um relacionamento ativo com Deus, depois temos que caminhar em unidade de espírito e de fé. É na unidade que Deus ordena a bênção. O corpo, quando está unido, Deus se manifesta no meio do seu povo. E quando Ele se manifesta, é sobrenaturalmente. Deus jamais irá manifestar a sua glória num corpo deformado, num corpo que esteja dividido. E aquilo que eu entendo nos nossos dias de hoje, aquilo que mais o inimigo tem tentado, é tentar intimidar o povo, para o povo ficar disperso, para o povo não ser unido. Mas nós temos que ser unidos em amor, orando uns pelos outros, ter a convicção de que Deus nos chamou para sermos vencedores em todas as áreas da nossa vida. Eu, olhando para a vida de Josué, olho para Jesus também. Porque a vida de Josué aponta para um caminho. Canaã. Jesus aponta-nos para outro caminho. A Nova Jerusalém. E nós jamais podemos deixar de ter esse foco na nossa mente. Viver por fé e não por vista. Aquele que obedece, aquele que se disponibiliza para que as maravilhas de Deus se manifestem em nosso meio, Deus se manifesta milagrosamente. Porque há outro requisito que eu também acho importante, que é o meio de adoração, que é ser servo, servir, independentemente daquilo que cada um faça. Serviço é servir, é ser servo.
Nem todos têm o chamado para pregar, nem todos têm o chamado para cantar, nem todos têm o chamado para evangelizar. Cada um tem um propósito criado por Deus. Por isso é que nós temos de ter a convicção daquilo que Deus quer de nós e aquilo que Ele quer que nós façamos. E todos nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Jamais Deus deixará de cumprir o seu plano e o seu propósito aquele que a Ele se submete, se rendendo totalmente a Ele. O mundo, por aquilo que nós vemos e aquilo que evidenciamos, o mundo está a caminhar num caos completamente, através desse vírus que foi instalado. E muitos têm sido aqueles que têm partido porque Deus assim tem permitido também, porque Deus já tinha falado isso. Mas esse vírus, ele não veio para nos intimidar. Ele veio para nos aperfeiçoar e aprender a depender de Deus. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansará. Ele nos abriga debaixo das suas asas. Ele nos cobre com o seu infinito amor. Ele nos sonda e nos conhece melhor do que ninguém. A adoração, ela tem que ser genuína. Ela tem que partir de um coração quebrantado. Seja aquilo que nós fizermos, em obediência ao chamado de Deus, nos rendermos a Deus, servirmos com aquilo que nós temos, servir a Deus com integridade e sinceridade de coração. Venha o que vier, jamais podemos deixar de fazer a vontade de Deus. E o melhor lugar que nós temos é estar na presença de Deus. Quando nós vimos à casa do Senhor, nós já devemos trazer a presença de Deus, ela já tem de estar conosco. De noite e de dia, ela tem de ser o nosso alimento, ela tem de ser o nosso alento. Porque é Deus quem nos deita, é Deus quem nos levanta, é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos faz meditar na sua palavra, é Deus quem nos instrui para orarmos, buscarmos de Deus. A oração é necessária. A oração é um requisito de adoração também. Adoração é aquilo que nós fazemos de um coração voluntário, um coração que adora em espírito e em verdade. Deus jamais deixará de cumprir aquilo que Ele quer fazer no meio do seu povo. Eu acredito fielmente que antes que Jesus volte, o mundo e esta nação vai ser abalada por um terremoto espiritual. O sobrenatural de Deus descerá a esta terra. Porque Deus ainda está a dar a oportunidade ao homem de se arrepender e se entregar a Deus. Há vidas que precisam de ser resgatadas. E a igreja precisa de estar preparada para cuidar das vidas que chegarem até aqui. Nós precisamos de estar cheios da presença de Deus, cheios da unção de Deus, para podermos cuidar dos outros. Porque nós nunca poderemos cuidar se não tivermos Deus na nossa vida. Não passarão de vãs palavras, que não causarão impacto algum. O que causa o impacto é a presença de Deus. Nós não devemos temer o adversário. Não devemos temer esse vírus. Nós devemos de temer a falta da presença de Deus na nossa vida. Eu creio que Deus tem o controle de todas as situações em suas mãos. E vidas estão perecendo por falta de conhecimento, por falta de não terem e ninguém chegar ao seu lado e dizer: Jesus
quer te salvar. Jesus quer te curar. Jesus quer te libertar. Eu ultimamente tenho meditado muito sobre a vida de Josué. Josué, para mim, é um líder mesmo, a seguir a Moisés, é um líder de excelência. Nós não devemos perder a visão da Nova Jerusalém. É na Nova Jerusalém que nós vamos morar. É na Nova Jerusalém que nós vamos desfrutar com o amado da nossa alma. Jesus está às portas, Jesus está a voltar. E Ele está a preparar o seu povo. Ele está a preparar a sua noiva, que é a menina dos olhos de Deus. Eu às vezes nas minhas orações, falo mesmo para Deus. Oh Deus, como é que eu te posso ver? Eu olho para o globo do mundo e vejo Deus. Vejo Deus com os seus pés por baixo e vejo Deus rolando com o seu corpo toda a bola e os seus olhos estão olhando para dentro da bola, que são todas as nações. Deus está em todo lugar. E Ele se manifesta onde o seu nome é invocado. E eu acredito que Deus está a preparar o seu povo para quando Jesus vier, que muito breve Ele virá. E nós temos de estar preparados para esse encontro. Nós temos de estar convictos que Jesus nos pode chamar a qualquer uma hora. E se nós não estivermos preparados, nós vamos ficar. Então vamos nos preparar diariamente para que não sejamos virgens loucas, mas sejamos virgens prudentes, prudentemente cheias da presença de Deus, para ir ao encontro do amado da nossa alma e desfrutarmos das bodas do Cordeiro. É isso que nós temos de ter em nossa mente. É isso que nós temos de ter convicção. Convicção do chamado, convicção do plano, convicção do propósito, convicção do que é adoração. Adoração é aquilo tudo que é voluntário, de um coração que se quebranta diante de Deus. O que devemos evidenciar todos os dias? A adoração tem a ver com a entrega, a obediência aos mandamentos de Deus. Devemos manter uma chama acesa, que esteja ligada como nos relacionamos com Deus. Serviço também é adoração. Quem serve se torna um servo. Não importa o que faça, servir é fazer tudo o que esteja ao nosso alcance. Muitos podem cantar muito bem, pregar muito bem, mas mesmo coreografando também muito bem. No entanto, se o seu coração pode estar diante de Deus, porque ainda não passou pelo novo nascimento. Só quem passa pelo novo nascimento pode ter uma entrega total a Deus. Não quer dizer que nós sejamos perfeitos, mas quer dizer que todos os dias estamos em construção e que temos que pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus para nos ajudar todos os dias, nos capacitando todos os dias, nos dando discernimento todos os dias, nos dando o Espírito Santo de entendimento todos os dias, para que nós possamos pensar através de Jesus, caminhar através de Jesus, falar através de Jesus, tocar através de Jesus e olhar somente para Jesus. Quero deixar esta mensagem para que sejamos despertados a cada dia mais. Peço a todos os irmãos que ouvirem esta live que sejam edificados e que compartilhem com quem vocês entenderem que devem de compartilhar. Eu entendo que Deus está no controle de todas as situações. Em nome de Jesus, eu oro para que Deus nos desperte, para que Deus nos sacuda, para que Deus nos vire de cabeça para baixo e retire de nós, do nosso coração, tudo aquilo que não edifica o corpo de Cristo.
Porque o corpo de Cristo tem de estar limpo, com vestes limpas, com vestes que possam. José, as vestes de José eram vestes de várias cores. No entanto, as vestes de José foram rasgadas, mas Deus lhe deu novas vestes. E Deus nos quer dar novas vestes, vestes de adoração ao nome do Senhor, àquele nome que está acima de todo o nome. O nome de Jesus Cristo está acima de tudo e de todos, em nome de Jesus.